Olá, Solange Mata Machado. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre avanços e conhecimentos científicos. No nosso último encontro, na nossa live, eu trouxe para vocês uma nova teoria das emoções, da cientista professora da Northeastern University, Lisa Feldman Barrett. A Lisa, estudando as emoções por muitos e muitos anos, por volta de 30 anos, ela começa a trazer para a gente um entendimento diferenciado das emoções. Não existe dentro do nosso cérebro um caminho neural específico das emoções, como a teoria tradicional das emoções entende. Segundo a Lisa, as emoções são construídas pelas nossas experiências. Então, o nosso cérebro, ele tem uma única função, que é tentar equilibrar todo o tempo os recursos que nós temos disponíveis. E as emoções, elas são grandes consumidoras desses recursos. Então, o cérebro, ao entender os sinais que sobem do nosso corpo, que são as nossas sensações, dentro de um contexto no qual são recebidos pelos nossos sentidos a localização, aonde eu estou, como é que eu estou, o que eu estou fazendo, o cérebro, ao receber esse grupo de informações, ele vai na memória de longo prazo, olha para aquilo que já existe arquivado, consolidado, e entende como resposta uma emoção. Então, a emoção, ela tem um contexto muito em função das sensações do nosso corpo e do local aonde a gente está, das influências externas de onde nós estamos. E quem faz essa comunicação dos nossos sentidos é a fáscia. E é isso que eu venho trazer para vocês, porque até alguns 10, 8 anos atrás, a fáscia era entendida e estudada na escola de medicina como um tecido conjuntivo, ou seja, ele junta as partes do nosso corpo. Porque quando a gente começa a entender que o nosso corpo é vazio e que ele é preenchido por esse tecido conjuntivo, inclusive os nossos órgãos, os nossos ossos, o nosso cérebro, que é líquido fundamentalmente, então essas moléculas, elas estão suspensas, assim como os nossos tecidos, a nossa pele, dentro de um vazio. E essa teia de aranha que mantém o nosso corpo unido se chama fáscia. Nos últimos 10 a 8 anos, as pesquisas científicas sobre a fáscia trouxeram à tona informações importantíssimas. A fáscia não é somente um tecido conjuntivo, é muito mais do que isso, porque é a nossa rede de comunicação interna. Nelas estão terminações nervosas, os neurônios, as células nervosas, que mandam a informação e comunicam 24 por 7 o tempo inteirinho. E são elas que levam essa informação para o nosso cérebro, para ele entender o que são as emoções. Então, hoje, a gente sabe que a fáscia tem uma importância muito maior do que nós sempre imaginamos. E eu quero compartilhar com vocês uma pequena apresentação que eu montei rapidamente, até para ficar visualmente mais fácil vocês entenderem o que é a fáscia. Então, gente, quando nós falamos de fáscia, nós estamos falando fundamentalmente de uma inervação, de um tecido que praticamente cobre todas as partes do nosso corpo, todos os nossos músculos, ossos, órgãos e células, e o nosso cérebro também. Então, e ela é praticamente a nossa rede Wi-Fi dentro do nosso corpo, levando e trazendo as informações, recebendo as informações do ambiente, né? Que é o que a gente sabe que é a epigenética, que é a informação que vem de fora, que entra pelos nossos sentidos e que vai trazendo as
informações e modificando o nosso corpo, inclusive modificando o nosso DNA. Então, vejam que a fáscia é essa rede Wi-Fi que está dentro do nosso corpo. Então, nesse slide, eu mostrei para vocês aqui os tipos de fáscia, né? E ela começa na fáscia superficial. Então, quando você faz assim, ó, com sua célula, que você consegue levantar a sua pele, você está trabalhando com a fáscia superficial, que é elástica e é um tecido fibroso. E ela fica logo abaixo da nossa pele e é o que separa a nossa pele dos músculos e que permite que nós consigamos fazer um movimento com a nossa pele. Então, ela permite a circulação, né, a circulação que é feita nessa região, a regulação do coração e o fluxo linfático no nosso corpo. Nas próximas imagens, vocês vão ver um pouquinho mais de detalhamento. Então, vejam, tem fáscias que são mais intensas e fáscias que são menos intensas, que é o que mostram as três figuras aqui. A fáscia profunda, que é a segunda camada de fáscia, ela é mais densa, é uma camada fibrosa que conecta o nosso músculo aos ossos. Então, ela envolve os nossos ossos, os vasos sanguíneos, as vias neurais e todas as nossas articulações. Depois a gente tem a fáscia visceral, que é quem protege os nossos órgãos, o coração, pulmões e todo o nosso abdômen. É ela que mantém na cavidade abdominal os nossos órgãos suspensos ali dentro, que nos dão a capacidade de nós nos movimentarmos e os nossos órgãos nos acompanharem sem ter nenhum prejuízo. E, por último, eu chamo a atenção da fáscia meníngea, que é aquela camada que envolve o nosso cérebro, né? E ela, ao envolver o nosso cérebro, ela envolve também todo o sistema nervoso, o nervo vago e o nosso cérebro. E é ela que leva e traz essas informações entre o cérebro e o nosso corpo. Então, aqui é só um detalhamento para vocês entenderem, numa visão aqui microscópica, como é que funciona. Então, aqui vocês estão vendo a primeira camada, que é a derme, né, a epiderme, né, onde estão os nossos cabelinhos, depois uma grande camada vazia, né, que tem aqui vários tipos de células, né, e aqui é a superfície facial. Depois a gente tem aqui uma outra camada, né, essa outra camada é uma camada facial, depois a gente tem de novo uma outra estrutura e uma outra camada que é a outra camada facial. Então aqui, só para vocês terem ideia, aqui a gente começa a ver que a fáscia é predominantemente formada pela proteína colágeno, mas também ela tem entre elas as moléculas de água. Então aqui nessa figura fica muito claro aqui os neurônios, ó, são as células nervosas que estão aqui dentro da camada da fáscia, assim como também a camada dos linfos da linfática estão aqui dentro dessa camada. Aqui uma outra visão da fáscia, aqui como é que ela envolve, né, os três camadas, né? Ela parece até uma laranja, né, no qual a laranja, a casca amarelada do lado de fora e todo aquele envolvimento das pequenas áreas que cobrem os gomos da fruta. Então, aqui, mais uma vez, como é que a fáscia permite em todo o nosso corpo. Essa daqui é a fáscia visceral. A gente vê aqui toda a camada em torno dos nossos órgãos, mantendo os nossos órgãos nas posições de suspensão, mas ao mesmo tempo com flexibilidade para que elas
se movimentem. Então, a fáscia, gente, ela tem uma capacidade que eu pus aqui nessa figura, de tensionar, de comprimir, porque é isso que nos dá flexibilidade. Então, por exemplo, a fáscia, quando faz os nossos músculos fazerem força, ela está tensionando os músculos. Ao mesmo tempo, ela comprime os nossos músculos. E quando a fáscia tem a flexibilidade que o colágeno nos dá, ela consegue fazer esse movimento que é importante para a nossa movimentação. Então, ela é a estrutura que suporta, gera tensão e mantém os nossos órgãos em suspensão. Ela gera toda a nossa capacidade de plasticidade. Ela gera, por exemplo, quando a gente está estudando toda a área muscular, os movimentos, a gente vê que existem redes musculares ligadas pela fáscia que estão totalmente interconectadas, nos possibilitando fazer movimentos, levantar braço, abaixar braço, perna, que são cadeias musculares funcionais e dinâmicas. E a fáscia hoje, isso são pesquisas muito mais recentes, ela já está sendo estudada e já é praticamente entendida como o maior órgão sensorial do nosso corpo. São mais de 250 milhões de terminações nervosas que existem no nosso corpo. Então, gente, quando a gente fala em emoções, não tem jeito da gente não trazer a fáscia, porque é na fáscia que essa informação emocional ela fica arquivada, e é na fáscia que é levada essa informação para o cérebro decompor, entender e nomear a emoção que a gente está sentindo. Então, ela está profundamente interconectada com o nosso sistema nervoso e o nervo vago, né? Todas as vezes que a gente conversa sobre a nossa capacidade de equilíbrio, a gente sempre fala numa capacidade de equilibrar, balancear o sistema nervoso autonômico, balanceando o sistema simpático com o parasimpático. E é através da fáscia e através da nossa respiração, já científico, e eu já falei isso inúmeras vezes para vocês, que essa é uma descoberta do Instituto HeartMath, que eu sou certificada em coerência cardíaca, que é exatamente a nossa capacidade de usar a nossa respiração, que é feita pelas narinas, para ativar o sistema parasimpático, que isso é feito também pela fáscia. Então, como tudo está interconectado, também o nosso sistema imunológico está intimamente relacionado com o papel da fáscia. Então, a gente pode dizer que a fáscia hoje é um órgão endócrino, porque ele transmite moléculas de hormônio, adrenalina, estrogênio, insulina, os hormônios tiroidianos, a ocitocina, serotonina, dopamina e os ácidos GABA. Tudo isso circula pela nossa fáscia. Então, aqui vocês estão vendo uma figura com uma foto de uma fáscia que parece uma teia de aranha. E esses fios que estão internamente dentro da nossa cavidade do nosso corpo, que é vazio, eles são feitos pela proteína de colágeno. Então, o que impacta, o que gera impacto na nossa fáscia são todos as interferências, quer sejam de temperatura, a hidratação da fáscia. Então, todos os traumas emocionais que nós temos, eles praticamente ressecam a nossa fáscia, fazendo com que ela fique muito mais resistente, menos elásticas, né? Padrões de determinados movimentos. Quando eu faço algo inesperado, eu fico com aquela dor ou algo que trava. Isso são padrões
milhões de movimentos que dão impacto na nossa face. A idade, infelizmente, ela tem um impacto porque a hidratação interna do nosso corpo vai diminuindo. Vocês já notaram que as pessoas vão ficando mais idosas e elas têm mais dificuldade de beber água? Então, por causa disso, o nosso corpo vai tornando a nossa face interna menos flexível. Então, tem um impacto muito grande. E, aliás, coisa que vem da própria ciência hoje, principalmente de pesquisas que são feitas hoje na Alemanha, elas estão trazendo uma grande importância de nós praticarmos as artes marciais. A yoga tem sido mencionada inúmeras vezes por inúmeros cientistas como uma das principais movimentos e trabalhos corporais para manter a nossa fáscia ainda jovem. Então, não é só yoga, mas com certeza a yoga, o tai chi ou todas as artes marciais têm um papel preponderante na manutenção jovial da nossa fáscia. Então, impactos, traumas, estresse, tudo isso causa impacto negativo na nossa face, porque a informação que circula é uma informação que vai restringir, ressecar e isto tornar mais densa a nossa face, porque quando ela está fluida, ela tem esse aspecto que vocês estão vendo. Todos esses impactos negativos enrijecem, tensionam, ela fica mais densa, com menor capacidade de plasticidade. Então, 40% da inervação facial é simpática. Então, vejam, o nervo parasimpático, que é o nervo, a parte que controla e recebe as informações do ambiente, ela está diretamente ligada com a face, né? E, além disso, toda a autorregulação do nosso corpo é feita pela essa inervação simpática. E aqui os cientistas começam a trazer uma importância, e alguns cientistas dizem que a gente não tem 5 sentidos, mas 7 sentidos, porque a interocepção e a propiocepção são o 6º e o 7º sentido. A propiocepção é a nossa capacidade de nos localizarmos no espaço, de reconhecer e equilibrar e ter controle sobre os nossos movimentos. E a interocepção é a nossa capacidade de entender e decodificar a parte interna do nosso corpo. Então, vejam, esses 2 sentidos, eles estão intimamente ligados com a nossa face. E a ciência está falando que nós, seres humanos, não fomos educados a desenvolver a interocepção, que é reconhecer os sinais do nosso corpo, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma dor de barriga porque eu estou num palco, essa dor de barriga, ela é oriunda da minha tensão porque eu vou falar em público. Agora, se eu tenho uma dor de barriga porque eu estou num lugar e eu comi, por exemplo, um restaurante que eu comi alguma coisa, essa decodificação interoceptiva, ela é totalmente diferente. Então, essa conversa que a gente tem com o nosso corpo, de reconhecer os sinais do nosso corpo, saber interpretá-los, é o caminho para nós aumentarmos o reconhecimento emocional. Então, 90% dos nervos na fáscia são interoceptivos, mas a gente não pratica, a gente não foi educado a reconhecer esses sinais emocionais, né? Entender esses sinais que são as informações que vêm do nosso corpo, dos nossos tecidos, ossos, músculos, para o cérebro decompô-los e dar um sentido. Então, vejam, hoje a ciência sabe que os nervos faciais é propioceptivo, que é o reconhecimento do nosso corpo no espaço dos nossos movimentos, versus 7 que são interoceptivos, que é a nossa capacidade
de entender e conversar com o nosso corpo. Então, a interocepção, ela tem sido apontada como o caminho para que nós caminhemos para entender cada vez mais com o nosso cérebro, o nosso corpo, para que a gente aumente a nossa autorregulação. A interocepção, ela está ligada fundamentalmente com o nosso sistema nervoso autonômico. E hoje, vocês já sabem, quem me acompanha aí nos posts e nas lives, que é o coração que aumenta essa nossa capacidade interoceptiva. Então, aqui, só para lembrá-los, eu tenho um programa chamado Programa INER de Coerência Cardíaca, que foi criado baseado nos das descobertas científicas relacionadas à coerência cardíaca e que está diretamente relacionada a aumentar a nossa capacidade de interocepção. E quando nós aumentamos a nossa capacidade de interocepção, nós estamos aumentando a nossa autorregulação. Somente com a autorregulação, que é quando eu sinto que estou aqui agora, sentindo, entendendo a informação do meu corpo e a informação que está chegando pelos meus sentidos, é que eu sou capaz de fazer mudanças, que é a nossa capacidade de neuroplasticidade, mudar caminhos neurais. Se você quiser conhecer mais o programa INER de Coerência, mande uma mensagem que eu terei enorme prazer de conversar com vocês e aproveitem para assistir aí algumas das entrevistas com as pessoas que já passaram pelo programa, que hoje já conseguiram superar pela interocepção, pela autorregulação e pela coerência cardíaca, traumas, estresse, processos aditivos como cigarro, compulsão pelo doce, compulsão pela alimentação, todos esses são caminhos que podem ser trabalhados neuroplasticamente pela coerência cardíaca. Então, aqui fica essa pequena introdução à fáscia e nós, na nossa próxima live, no dia 29 de novembro, eu vou trazer para vocês uma pessoa que é especialista na biodinâmica do corpo para o controle das emoções. Então, não percam a nossa live e aproveitem para assistir esse vídeo, para entender um pouco mais e no dia 29 fazer as suas próprias perguntas. Então, até lá, obrigado por terem assistido. Eu fico extremamente feliz de poder contribuir, trazer novidades da ciência para todos vocês e espero revê-los no dia 29. Então, até lá e até o dia 29.